O Batman, nosso cruzado encapuzado, está sendo perseguido por um inimigo misterioso. Mais detalhes após a nossa vinheta. Salve, Alucinerds! Como o Eduardinho já anunciou lá na introdução, antes da vinheta, Batman está sendo perseguido. E estamos falando de Silêncio. Considerada uma das 10 melhores histórias já escritas do Batman. Boa. E aqui nós muito temos boa. duas edições diferentes, né? Isso. Eu tenho aqui as duas edições da Eagle Moss. Isso. Foram os dois primeiros números da Eagle Moss, então valia a pena ainda comprar pela Eagle Moss. De fato. Não é? E esse primeiro saiu em promoção, ele saiu pelo valor de R$10. Era R$10. Então eu paguei R$10 no volume 1 e acho que foi R$24,90. Quem pegou em banca se deu bem. Então é bem verdade que não traz os extras que a gente vai ter na edição que o Eduardo tem. Que é a edição definitiva da Panini, Isso. né? E aí eu até achei interessante que eles botaram algumas das capas, porque essa edição, Isso. ela na verdade foi trabalhada ao longo de um ano. Então Isso. a gente tem Ela não aqui... foi criada para ser graphic Isso, não é um novel, arco tal, nada fechado. disso. Ela saiu mensal, né? Na Exato. edição regulamentar. A DC juntou aí uma espécie de Dream Team e ao longo de um ano trabalhou essa história do Batman. Então, aqui estão reunidas as edições de 608 a 619 da revista do Batman. E não tem o número de 19 aí? páginas. 619. Então aí vai além, porque aqui vai até 618. Então, praticamente 300 páginas. Realmente, é um calhamaço considerável. Então, vamos lá. A edição definitiva da Panini, ela traz, além da capa vernizada... 12 né? capítulos, bate, Então, capítulo 12. estranho, né? Enfim, tem essa guarda aqui com a arte a lápis, né? Do próprio Jim Lee, que aliás está espetacular. Fenomenal. A da Eagle Moss vem a capa também trabalhada, né? Com partes dos quadros mesmo, dos quadrinhos, arte do Jim Lee também. Exatamente. E tem uma introdução na medida certa do Jeff Loeb, né? Escrita no ano de 2003. E tem uma outra introdução escrita pelo próprio Jim Lee. Né? E aí, no finalzinho, como extras, nós temos um bate-papo entre o Loeb e o Jim Lee. Uma galeria de esboços, né? E uma galeria de capas também. Tudo aqui no finalzinho. A Eagle Moss, a gente nunca falou de Eagle Moss, falou? Não acredito que... aliás, eu falei no Superman. Pronto. Porque a Eagle Moss, ela traz como característica, sempre vem o arco principal, né? Que é o que vem no título, né? Que a gente tá falando de Silêncio. Mas as últimas páginas, normalmente, elas são destinadas... geralmente traz a galeria de capas. Isso. Mas é interessante porque vem sempre uma história clássica, né? E nesse aqui vem justamente a primeira aparição do Batman, Detective Comics número 27, em maio de 1939. Ano que vem o Batman está fazendo 80. Esse ano foi o Superman, ano que vem é o ano do Batman. São os extras que vem na edição da Eagle Moss. Isso. Então, vamos falar da história em si, né? Gente, olha, Jeff Loeb fez um trabalho de escrita muito bom. Não, ele é espetacular. E o Jim Lee, os desenhos, como o Eduardo falou, gente, o Jim Lee tá destruindo, arrasando. Uma inspiração. Ele está realmente beirando a perfeição, eu diria. Gente, assim, de fato, ele cedeu aqui as voluptuosas curvas femininas, de fato. Mas as sequências de ação, as cores, a divisão, a diagramação dos quadros, gente, até as páginas, as splash pages dele, né, são Isso, muito boas, memoráveis. Gente... a questão da própria anatomia e por aí vai. O Jim Lee realmente foi o cara, assim... foi meio que escolhido a dedo, na verdade, né, pra essa obra, e ele faz por onde, assim. E é verdade que... ele era um dos artistas mais conhecidos nessa época. E ele era muito conhecido na Marvel com o X-Men, né, muito muito colorido, não sei o que. Teve gente que duvidou de que ele poderia fazer um Batman decente. Não deixa, em termos de arte gráfica, não deixa, não fica devendo nada, e o roteiro acompanha, porque o Jeff Loeb fez realmente um trabalho espetacular. Do que se trata? Vai lá.
Tudo inicia com um sequestro, aparentemente banal, né? O Isso. filho de um ricaço é sequestrado pelo Crocodilo, que o leva o menino para os esgotos, e aí o Batman vai lá, né, investigando o caso, resgatar o menino. E lá, já neste primeiro contato, ele percebe que o Crocodilo estava um pouco diferente. O modus operandi estava diferente. Já tinha algo de estranho ali. Porque o Batman, lembrem-se, né? Ele não é à toa que uma das alcunhas dele é de o maior detetive do mundo. De fato. Então ele conhece muito, e acho que é a grande sacada do Lub, né? O que chama a atenção é que logo de cara ele já é surpreendido porque o modus operandi do Crocodilo estava um pouco diferente. Então já está um pouco mais selvagem. Isso, já fica um pouco diferente aí a história. E vai acontecendo isso com os sucessivos vilões. Exatamente. E aí, nessa própria edição, né, na primeira, que quando ele vai perseguir a Mulher Gata aparece apenas para roubar o dinheiro do resgate. Isso. Quando o Batman vai perseguir a Mulher Gato, no meio do caminho alguém corta a bate-corda e o Batman despenca e quase morre. Pela queda. É isso. O que já começa também a despertar, e aí começa uma trama que envolve praticamente todo o Bativerso. Isso. É interessante porque ele já deixa de cara aí, bem patente ali, a fragilidade do Batman. Exatamente. Porque por conta de uma queda, quando cortam a corda, ele cai de maneira inesperada e vai cair bem no beco do crime. E aí mostra de fato a fragilidade dele, porque ele cai, consegue emitir um sinal de alerta para o oráculo, mas ele não consegue dizer onde ele está. Exatamente. E aí quem vai para salvar ele é justamente a caçadora. Não é? Que aí já inicia justamente todas essas relações. A história ela é fantástica porque, vamos lá, citando, aparece o Asa Noturna, a Caçadora, Oráculo, isso, o próprio Jim Gordon, isso, né? Isso para falar do lado do Batman. Isso. Né? Não lembro mais se tem mais alguém. O Alfred, claro, que sempre aparece. Alfred é. O Superman, que de certa forma meio que faz parte, né? De vez em quando ele dá as caras. Superman, a Lois Lane aparece, né, em conjunto, porque a trama é deslocada lá. Isso. Né? E dos inimigos, o Crocodilo, Coringa, o Coringa, Era Venenosa, Ra's al Ghul, Cara de Barro, aparece. Isso, a Talha, o Cara de Barro, o Charada, o Espantalho. Então, você vai passear na galeria aqui. Vilões, e aí é que tá, todos eles praticamente orquestrados por um vilão que se apresenta apenas como silêncio. E é interessante que você percebe, né, por conta da figura da onomatopeia utilizada, é como se ele estivesse sempre sussurrando. Exatamente. Não é? O quadrinho, o balão de fala dele é sempre dando a impressão de que ele está sussurrando. E o que é bastante interessante é justamente isso, que ele sai, o roteiro, né, do Jeff, ele sai trabalhando todos esses vilões e você fica, é uma narrativa que, embora tenha muita ação, você fica na expectativa de saber finalmente a identidade do silêncio. Sim. E aí você, será que é o Duas Caras? Será que é o Charada? Outro que aparece, Duas Caras aparece também, né? Então, e aí você fica naquela e a narrativa vai evoluindo, dando pistas de quem poderia ser. E no paralelo, ele pega e faz uma sacada, porque ele traz o passado do Batman de volta. É bem verdade que ele faz um retcon aí, não é? Isso. Ele faz um retcon. Ele acrescenta o melhor amigo do Bruce Wayne. Nunca ninguém soube que o Bruce Wayne tinha. Mas isso que é interessante. O melhor amigo. Ninguém disse também que não tinha. Exato. Ninguém disse que tinha, não disse que não tinha. Ele botou o cara lá. E aparece o Tommy Elliot. Que é quem vai salvar ele, né? Porque isso não é grande spoiler, tá? Está logo nas primeiras páginas. Sim. Que é quem acaba sendo o médico que vai tratar famoso o Bruce Wayne. Que vai tratar o Bruce Wayne. Já que na queda ele fratura o crânio. Exatamente. Tá? E aí, a única coisa, inclusive, a única ressalva que eu diria que eu tenho a essa revista é justamente isso. Nessa parte, o roteiro meio exagerado. Porque o Batman, quando ele se machuca seriamente. Esse mês ele tem um traumatismo craniano a ponto dele ficar numa espécie de estado de coma. E assim, as recuperações do Batman são quase que milagrosas. Assombrosas, O Batman opera, no dia seguinte ele tá combatendo o crime de novo. Tudo bem que é o Batman, mas pera lá também, né? Mas enfim, tirando esses exageros. Uma coisa que eu acho muito interessante nessa obra
é que mostra o Batman mais humano. De fato. Porque mostra, o tempo inteiro a gente é premiado com o pensamento dele. Né? Então é praticamente uma narração em off da história inteira feita pelo próprio Batman. De fato. Não é? Os balãozinhos que vão aparecendo, sempre na cor azul, né, num degradê azul, é sempre o Batman narrando o que está acontecendo, o que ele está pensando, o que está acontecendo com ele. E por conta disso, a gente é premiado com esse lado humano do Batman, a preocupação dele em manter distância das pessoas que ele gosta, mas ao mesmo tempo ele querendo o bem das pessoas que ele gosta, mostrando uma certa vulnerabilidade dele, né? A tal da família, né? A família do Batman. Não é? E, gente, a relação dele com a Selina Kyle aqui é aí que dá o start do verdadeiro relacionamento, que até então era uma fé, né? Exatamente. E aqui ele define, o Batman passa a se relacionar com a mulher gata. É interessante. Que estava regenerada nesse período. Isso. Né? Ela não era mais a ladra, a mulher gata. É bem verdade que a gente falou aqui, que ela foi lá só para roubar o dinheiro e ir embora, mas leia que você vai entender. Exatamente. Pra gente não dar spoiler. Mas é aqui que se define o relacionamento dela, e tem pra mim um ponto alto, não vou dar, claro, muitos detalhes, que pra mim é tratada a questão do trauma do Batman com o Jason Todd. E eu achei aquela parte espetacular. Né? É feito aqui, tem uma passagem que o Batman tem que enfrentar a situação da morte do segundo Robin dele. E é mais um ponto em que você percebe a humanidade dele. Exatamente. E é fantástico. É pra mim um ponto alto. Esse é que pra mim é a grande sacada de Silêncio. Porque a história começa muito boa e ela vai num crescendo. Não, ela vai, meu amigo, você não respira não. Eu li isso aqui, eu peguei assim do nada pra ler. A gente nem tinha colocado como pauta de fazer gravação disso, nada. Eu li isso aqui, meu amigo, numa velocidade assombrosa. Aí eu liguei pra Júnior, falei, Júnior, vamos gravar isso aqui. Não, é muito bom. A história é muito boa. Ela não tá entre as 10 melhores histórias do Batman por acaso. Né? E o que eu gosto é que um arco fechadinho, né? Início, meio e fim. E a única coisa que talvez incomode alguns, mas pra mim foi o prazer, é que ela é cheia de plot twist. Sim. Né? Ora você pensa uma coisa, a questão do silêncio. Pô, o silêncio é fulano. Aí, não é ciclano. Aí você, então é ciclano. Não é fulano. E vai... Não, é interessante porque é envolvente. Vai trabalhando suas expectativas ali. Mas no final a história se fecha. Sim. Os arcos se amarram. Sim. E eu acho que ele trabalha muito bem nisso. Não, olha, é uma obra muito boa, recomendada. Pra quem conhece pouco do Batman, pra quem conhece muito do Batman. É bem verdade que eu peguei umas críticas de gente que conhece muito do Batman dizendo que é muito óbvia. Eu não achei nada óbvio. Não, eu também achei. Eu não achei nada óbvio. Eu já vi gente dizendo que é óbvio demais. E inclusive com linguajar até meio pesado, dizendo que qualquer pessoa com QI acima de 50 vai sacar logo quem é o silêncio. Acho que não é bem assim. Não, eu também acho que não. Eu acho que a obra é muito boa. As pistas estão bem distribuídas ali, né? Eu gostei dessa narrativa, que ela agrada aos dois públicos, porque tem a narrativa de ação. Sim. E tem o mistério. E a investigação. E eu acho que uma das grandes sacadas do Jeff Lubb aqui foi colocar a narração do Batman, do próprio Batman, para você entender as maquinações que vão acontecendo na cabeça dele. E outra coisa que a gente já citou aqui que eu achei interessante é porque é um passeio pelo Batverso. Sim. Então, se você quer conhecer o Batman, aqui você vai conhecer a principal galeria de vilões e sua principal galeria de aliados. Então você vai ter realmente ali os dois lados ali do Batman, né? O lado do crime que ele combate e o lado das pessoas que o apoiam ali, todo trabalhado nessa famosa família do Batman, exatamente, né? Que ele considera como família. Não, olha, é uma obra que eu acho que vale muito a pena ler. Ímpar. É fantástico. Você vai ser premiado com uma arte fenomenal, como a gente já falou. A arte do Jim Lee aqui, ela tá fantástica. Não, ele tá no melhor. Olha... E aí fica só a sua escolha, claro, que se você pegar a edição da Engel Moss, você vai ter acesso à primeira
história do São Batman. poucas páginas, né? mas é interessante. E se você pegar a edição da Panini, você terá acesso aos extras, que pra mim também são muito bons. Né? As introduções, tanto do roteirista quanto do próprio desenhista, pra mim já é um ponto bastante alto dessa edição aqui, já vale a pena. Né? Enfim. É interessante que, falando da primeira história, aí você vai ver o quanto o Batman mudou. Sim, de fato. A concepção dele original tá bacana, tá, mas aí você percebe o quanto ele mudou. É engraçado. Década de 40, né? E virado ali dos anos 30 pros anos 40. Mas é interessante, é uma experiência interessante ler a primeira história. São pouquíssimas páginas, dá 5 páginas, acho que seja no máximo. Então. Enfim, recomendadíssimo. Vale a pena, certo? Você acha aí ainda na Amazon, por exemplo, tá ficando direto em promoção. E tem as duas. Então acho que é uma boa história do Batman para você dar uma lida, com desenhos espetaculares, um roteiro envolvente, uma história de mistério e ação ao mesmo tempo. Pode pegar Batman Silêncio que você não vai se arrepender. Exatamente, obra fantástica. Então, concluindo os trabalhos aí do nosso Cavaleiro das Trevas, o Cruzado Encapuzado, Yusef. Nossa frase é feita. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais e nem com essa galeria maluca e assombrosa de vilões que vieram para atormentar o Batman nessa saga sensacional chamada Silêncio, Bazingues, Nerds. Grande abraço. Até a próxima. Valeu.